Professor, o que é esse negócio de fato típico? Quais são os elementos do fato típico? E melhor, por que raios eu preciso entender o que é fato típico? Bom, pessoal, a resposta, ou melhor, as respostas para essas perguntas e muito mais conteúdo veremos na aula de hoje. Não sai daí logo depois da vinheta. Bom, meus queridos, fato típico, matéria muito importante dentro do direito penal, uma das mais importantes, segundo a minha humilde opinião. É claro que na maioria das vezes não vale de nada, mas é a minha opinião. Seguinte, sem enrolação, sem lenga-lenga, vamos ao que interessa. O que é o bendito fato típico? Mas antes, eu preciso fazer algumas ressalvas, eu preciso fazer alguns avisos, alguns alertas. Primeiramente, o fato típico, pessoal, não é uma matéria, não é um conteúdo isolado. Professor, como assim não é um conteúdo isolado? Não é, por exemplo, como a prescrição. A prescrição, se você estudar ela isoladamente, ela por si só, você consegue entender ela na sua plenitude, e ela funciona também de maneira isolada. É claro que muitas vezes você conjuga ela com outros institutos, mas a prescrição por si só é um tema autônomo, tá? Não se conecta necessariamente e de modo muito estrito com outras matérias. Já o fato típico, pessoal, é uma matéria que não tem nada de autônoma. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela se conecta, né? Ela se entrelaça com outros conteúdos. E é muito importante que você compreenda o fato típico na sua plenitude para que você possa, então, compreender outros institutos do direito penal. E eu vou dizer um negócio aqui muito importante para você, tá? Olha só, uma boa compreensão a respeito do fato típico pode ser a diferença entre, logo no começo da faculdade, você se apaixonar por direito penal e amar essa matéria e entender com facilidade como que funciona todos os seus institutos, ou você detestar essa matéria, você amaldiçoar essa matéria o resto da sua vida e você ter dificuldades em provas, concursos e principalmente no exame de ordem, tá? Então por que você precisa entender o fato típico e por que não é uma matéria autônoma? Simples, pessoal, por quê? Olha só, porque o fato típico ele é o primeiro elemento do crime. As pessoas que não entendem essa lógica, não entendem como o fato típico se conecta com outros conteúdos, tendem a ter maiores dificuldades na compreensão do direito penal, ficam com vícios nas raízes dos seus conhecimentos acerca da matéria, e isso é prejudicial em relação a todo o resto da carreira dessa pessoa, e muitas vezes determina algumas escolhas profissionais, como por exemplo a área de atuação. Então olha só, o fato típico é o primeiro elemento do crime. Como assim primeiro elemento do crime? Atualmente nós definimos crime dentro do direito penal, e não é dentro da criminologia porque é algo bem diferente, nós definimos crime dentro do direito penal como um fato típico, ilícito e culpável, da maneira que você está observando aqui nesse esquema muito top que eu fiz para vocês. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, analisamos o crime e definimos o crime atualmente segundo o critério analítico, utilizando para tanto a corrente tripartite, tá? Então não basta o juiz sentar a bundinha na cadeira, analisar o fato, olhar lá o artigo do Código Penal e concluir se é crime ou não. É muito mais do que isso. Aquele fato, aquela conduta, aquele acontecimento precisa ser um fato típico, precisa ainda ser um fato ilícito e precisa ser um fato culpável. Olha só, 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Pessoal, o tema da aula de hoje é tão somente em relação a esse primeiro elemento, olha só, ao fato típico e aos seus elementos. Então o juiz, né, o primeiro juízo que o magistrado vai fazer em relação à imputação criminal é em relação ao fato típico. Ele analisa o fato típico, vê se estão presentes os elementos que o compõem, inclusive o tema da nossa aula é justamente o estudo desses elementos.
Depois, ele verificando o fato típico, ele passa para a análise da ilicitude, para verificar se existem algumas excludentes de ilicitude. Posteriormente, não tendo excludentes de ilicitude, ele passa para a análise da culpabilidade e dos seus respectivos elementos, beleza? Então é por isso que você precisa entender o fato típico. E a maior cagada que as pessoas fazem na faculdade, não as pessoas, mas os professores, né, de direito penal, é ensinar esses três conteúdos, fato típico, ilicitude e culpabilidade, e não deixar bem claro que eles se comunicam, que eles se conversam, que eles são basicamente elementos do crime, né? Então, por exemplo, você aprende fato típico no primeiro bimestre, aí no segundo bimestre você aprende sobre a ilicitude, mas você nem lembra do fato típico e você nem lembra como eles se comunicam, né? Você nem sabe se eles são realmente conteúdos de uma mesma matéria. E depois você vai estudar culpabilidade lá para o final do ano ou no meio do ano e você já esqueceu tudo. Então é preciso que você saiba conectar esses institutos. E vamos iniciar a nossa aula e nós veremos, é claro, de maneira ampla, né, e meio por cima, os elementos do fato típico, né, que é a conduta, o resultado naturalístico, o nexo causal e a tipicidade. É claro que cada um desses subelementos dentro do fato típico são matérias também autônomas, são matérias isoladas que você precisa fazer um estudo específico dentro da doutrina. Então aqui a minha missão é passar uma visão geral, abordando os principais institutos e os principais aspectos de cada um desses elementos aqui, ok? Começando, evidentemente, pela conduta, o primeiro elemento do fato típico. Bora lá? Mas antes, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Dê um like nesse vídeo, tá? Suba aqui, arrasta um pouquinho para cima o vídeo no YouTube, dê um like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante. Isso faz com que vale a pena eu continuar produzindo vídeos como esse, vídeos gratuitos como esse. Então isso divulga mais o meu trabalho e torna benéfico para mim. É um pagamento, é uma taxinha, não custa nada, é facinho, não vai cair o seu dedo. Clica aí, clica em gostei, clica em curtir e ao final da aula, se gostar do vídeo, deixa também o seu comentário, beleza? Se não gostar, não comenta não, porque se falar mal, eu vou apagar. Ok? Tô brincando. Tô brincando não, apago mesmo, tô nem aí. Seguinte, vamos lá então, conduta, tá? Conduta. Conduta é o primeiro elemento dentro do fato típico. Então não esqueça que quando estamos estudando conduta, estamos estudando um elemento dentro do fato típico. E professor, o que é importante eu saber sobre a conduta? Primeira coisa, qual é o conceito de conduta, né? Então, atualmente nós conceituamos conduta segundo a concepção, segundo a teoria finalista. Evidentemente que na doutrina existe uma porrada de teorias que visam explicar pra gente e fornecer pra gente o que é conduta, mas aqui eu trouxe a adotada pela atual doutrina e pela atual jurisprudência, né? Então, olha só, segundo a corrente finalista, segundo a teoria finalista, conduta é basicamente o comportamento humano, né, consciente e voluntário, comissivo ou omissivo, que, dirigido diretamente a uma finalidade, voltada a uma finalidade, produz resultados no mundo exterior. Professor, eu não entendi nada, muita coisa aí ficou embaralhada. Bom, se você não entendeu, calma lá que nós vamos ver alguns conceitinhos dentro dessa definição, tá? E volta o vídeo, pausa o vídeo, copia certinho aí o conceito, que eu tenho certeza que depois de algumas leituras você certamente vai entender. Então, basicamente, segundo a teoria finalista, conduta é um comportamento humano voltado para uma finalidade, né? E vai produzir alguns resultados no mundo exterior. Ao contrário da teoria que era adotada anteriormente, que era o causalismo. Segundo o causalismo, bastava que a conduta causasse um resultado no mundo exterior. Não precisava que essa conduta fosse voltada a uma finalidade. Então a grande diferença aqui, pessoal, é o dolo, é o elemento subjetivo. Aqui, para a teoria finalista, para o finalismo, é preciso que essa conduta, além de causar modificações no mundo exterior, tenha também o elemento finalístico, uma finalidade, seja o dolo ou seja a culpa. E aí entra outro tema, né? Quais são as formas de conduta? Essa conduta pode ser comissiva, consistente em uma ação, ou pode ser omissiva, consistente em uma omissão, né? Existem vários tipos que tratam da omissão e também existe a figura dos crimes omissivos impróprios, né? Onde você encontra uma norma de extensão lá no artigo 13. Então a conduta, mas não vou entrar nisso agora, tá? Não é conteúdo
dessa matéria. Então a conduta ela pode ser omissiva ou comissiva e pode ser dolosa ou culposa, né? Então, basicamente, onde está previsto esses dispositivos a respeito do dolo e da culpa? Basicamente, é o artigo 18 do Código Penal que vai definir pra gente o que é uma conduta dolosa e o que é uma conduta culposa. Olha só, artigo 18, disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Vamos estudar um pouquinho esse artigo aqui. Olha só, em relação ao dolo, o que diz o inciso primeiro? Diz que é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Em relação a esse inciso, o que é importante para a sua prova, o que é importante para o seu concurso, o que é importante para o seu exame de ordem? É saber, basicamente, qual foi a teoria, ou quais foram as teorias que o Código Penal adotou em relação ao dolo. E aqui, pessoal, não foi uma teoria, foram duas. Basicamente, a teoria da vontade, olha só no slide, magia, né, subindo sozinho, e teoria do assentimento. Então, a teoria da vontade diz que dolosa é a conduta voltada para aquela finalidade que o agente deseja, né, quando a gente quer o resultado. Mas não só quando a gente quer o resultado, o sujeito será punido pelo crime doloso, mas também quando a gente não querendo diretamente aquele resultado, ele age no sentido de assumir o risco. E isso aqui, pessoal, é o dolo eventual, né, que é abraçado pela teoria do assentimento. Então isso aqui é figura dolosa. Professor, você que está começando aí o direito, né? Qual é a diferença? Qual vai ser a diferença prática da figura dolosa para a figura culposa? Simples. A figura dolosa, evidentemente, por ter o maior grau de reprovabilidade, vai ter uma pena maior. Já a figura culposa, quando existente, quando prevista em lei, porque não é todo caso que tem a figura culposa, terá uma pena mais branda, porque o grau de reprovabilidade pelo legislador é menor, né? E o que seria essa conduta culposa? Simples, olha só, inciso 2, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. São as modalidades de culpa. Então aqui o sujeito vai inobservar um dever objetivo de cuidado e vai acabar cometendo aquele crime. Perceba que ele não quis o resultado, não assumiu o risco de produzir aquele resultado, mas por imprudência, negligência ou imperícia, ele acabou cometendo o resultado, deverá, portanto, ser punido se aquele crime prevê a modalidade culposa, né? Então, isso a gente faz uma conexão já com o parágrafo único. Olha só, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama, é o que a doutrina chama de excepcionalidade dos crimes culposos, ou seja, só é possível punir o sujeito a título de culpa se essa modalidade estiver prevista em lei. Por exemplo, o artigo 121, caput, prevê lá a figura do crime de homicídio doloso, né, 6 a 20 anos, mas também faz uma previsão do homicídio culposo, lá no 121, parágrafo 3º, impondo uma pena mais baixa para quem comete crime mediante imprudência, negligência ou imperícia. Perceba então que ao analisar o caso, percebendo o juiz, percebendo o júri, né, que não existe ali dolo, mas sim culpa, pode ocorrer essa desclassificação. Situação diferente seria, por exemplo, em relação ao crime de dano. O crime de dano, se você procurar no seu Código Penal, ele prevê somente, pessoal, a pena para um crime doloso, não prevê a modalidade culposa. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se alguém cometeu um dano de maneira culposa ao seu patrimônio, esse sujeito não pode ser responsabilizado penalmente. Tá? Não pode ser responsabilizado, repito, penalmente. Evidentemente, você pode ajuizar uma ação cível para obter o ressarcimento em relação àquele bem, mas é cível, penal não. Para ser penal, para responder por crime de dano doloso, por crime de dano, desculpa, tem que ser conduta dolosa. E daí decorre a excepcionalidade dos crimes culposos, tá? Evidentemente que dolo e culpa não é só isso, mas aqui a nossa aula é de fato típico e a intenção aqui, pessoal, é apenas passar uma visão geral sobre cada um dos elementos. Aqui nós encerramos a conduta e
podemos passar então para o segundo elemento do fato típico, que é o resultado naturalístico. A essa altura do campeonato, já era para você ter anotado aí aquele esquema inicial no seu caderninho, no seu material, né? Fato típico é conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Por quê? Porque enquanto vamos passeando aqui pela aula, você sabe se localizar dentro do conteúdo, beleza? Segundo elemento, resultado naturalístico. Então, olha só, vimos que é preciso uma conduta, mas não é suficiente somente uma conduta. É necessário que essa conduta gere o quê? Um resultado naturalístico. E o resultado naturalístico, pessoal, nada mais é do que a modificação do mundo exterior. Olha só, conceito é a modificação do mundo exterior por meio da conduta do agente. É simples assim, não tem muito o que ser dito, além do fato de que você não pode confundir isso em prova objetiva, cai um pouquinho, você não pode confundir o resultado naturalístico com o quê? Com o resultado jurídico, né? O resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior. Então imagina, por exemplo, o crime de homicídio, né? De novo o bendito homicídio. Imagina o homicídio. Quando o sujeito mata alguém, ele está modificando o mundo exterior. Aquela pessoa que estava viva, agora estará morta. Isso é o resultado naturalístico, né? Que é o exigido aqui para a configuração do fato típico. Mas, ao lado do resultado naturalístico, existe também o resultado jurídico, né? E o resultado jurídico, pessoal, é o quê? É a violação da norma, é a violação da norma, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo crime terá um resultado jurídico, mas nem todo crime terá um resultado naturalístico. Em algumas situações, o fato de estar ausente o resultado naturalístico não quer dizer que o fato típico será desconfigurado. Existem exceções, como por exemplo, os crimes tentados. Os crimes tentados, pessoal, não possuem resultado naturalístico. Por quê? Porque o sujeito não chegou na consumação. Então não existe ali o resultado naturalístico, né, em relação a esse crime. Crimes formais, crimes de mera conduta também não possuem. Os crimes formais até possuem a previsão, mas não são necessários, né? Então essa é a diferença entre resultado jurídico e resultado naturalístico. Encerramos por aqui o segundo elemento, que é o quê? Que é o resultado. Agora vem a seguinte questão. Tendo a conduta e tendo o resultado, eu já posso dizer que esse fato é típico e já passar para a análise da ilicitude e da culpabilidade? Não, a resposta só pode ser não, negativa. Por quê? Porque temos o terceiro elemento, que é o nexo causal. Ou seja, olha que interessante, é necessário a conduta, é necessário o resultado naturalístico e é necessário ainda que entre essa conduta e esse resultado naturalístico exista o quê? Um liame, né? Exista uma ligação, exista um elo, exista um nexo de causalidade, exista um nexo causal, que é o que vai ligar a conduta ao resultado, que é o que vai dizer que aquela conduta gerou aquele resultado. Né? E o que é importante em relação ao nexo causal para a sua provinha, para o seu exame de ordem, para o seu concurso? Bom, primeiro, o conceito que eu já dei, que é a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico, e depois é a teoria adotada, né? Então, o Código Penal adota uma teoria que tenta explicar para a gente qual é a causa daquele crime, qual é o fato que deu causa àquele crime, qual é a conduta que deu causa àquele crime. Novamente, na doutrina e na jurisprudência você encontra algumas teorias que tentam explicar o que é causa, mas aqui nessa aula, como a intenção é falar de fato típico e não especificamente sobre nexo causal, que eu pretendo gravar uma aula e você procura aí caso você esteja interessado, porque não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Nossa intenção aqui é tão somente uma visão geral. E nesse sentido, temos que falar então sobre a teoria adotada pelo Código Penal. Então, o Código Penal adotou, em regra, a teoria da equivalência dos antecedentes, né? Também chamada de teoria da condição sine qua non, da conditio sine qua non. E o que quer dizer essa teoria da equivalência dos antecedentes? Bom, ela diz pra gente basicamente o seguinte: será causa todo acontecimento, todo fato, todo comportamento humano que tenha contribuído de alguma forma para a produção do resultado, tá? É todo comportamento humano, toda conduta que tenha contribuído para a produção de um resultado, de modo que se não existisse esse comportamento, o resultado também não existiria. E essa teoria, pessoal, está expressa lá no artigo 13 do Código Penal, que diz basicamente o seguinte:
o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se, olha só, entendo aqui a teoria da equivalência, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido, né? Então, para que a gente encontre a causa do crime e, portanto, estabeleça o nexo causal, precisamos, então, efetuar uma coisinha chamada processo hipotético de eliminação. Então, olha só, esse processo hipotético de eliminação é basicamente a gente imaginando, tá, hipoteticamente a linha do tempo e dividindo em pequenos fatos, pequenos acontecimentos e pequenos comportamentos. E mentalmente a gente vai retirando dessa linha do tempo, né, hipoteticamente, esses acontecimentos. De modo que se eu retirar um acontecimento e esse acontecimento, a ausência desse acontecimento específico, implicar na inexistência do crime, isso aqui será a causa. Então, por exemplo, imagine uma situação na qual o sujeito comete um homicídio mediante uma facada, né? O sujeito vai lá e mata outra pessoa com uma facada na barriga, a facada causa hemorragia e, por consequência, causa a morte. Se eu retirar, olha só, dessa linha do tempo, a facada que o sujeito realizou na vítima, eu sei que essa facada, que essa conduta, que essa ação é a causa do crime. Então teremos aqui a nossa causa, teremos então o nosso nexo causal. Mas você já percebe, né, você que é um pouquinho mais ligeiro, já percebe que tem algum probleminha nessa teoria. Por quê? Porque essa teoria tende a uma coisinha chamada regressão ao infinito. Por quê? Porque se eu retirar uma conduta anterior à consumação do delito e ela deixar de existir, o delito deixar de existir, pode acontecer uma situação muito perigosa, que é essa regressão ao infinito. Então, nesse caso, por exemplo, da facada, se eu der um passinho para trás nessa linha do tempo e verificar que essa faca foi emprestada por um terceiro, por um amigo desse autor do crime, e eu retirar esse empréstimo, eu verifico que, na verdade, aquele crime não teria acontecido como ocorreu e quando ocorreu. E eu poderia muito bem imputar esse resultado também ao sujeito que emprestou a faca e nada sabia, ou seja, e não sabia que o agente iria utilizar a faca daquela forma. De outro modo, eu posso dar um outro passo para trás e absurdamente considerar que, se a mãe desse autor criminoso não tivesse parido esse sujeito, o sujeito não teria cometido o crime. E se ele não tivesse nascido, a vítima não teria morrido. Então eu posso considerar que a mãe também é culpada, porque sem a ação da mãe não teria acontecido o resultado, né? Sem o nascimento do seu filho não teria acontecido o resultado. Então tem esse problema dentro da teoria da equivalência, tem essa regressão ao infinito. Mas existem alguns mecanismos de correção dessa regressão. E quais são esses mecanismos de correção? Basicamente três, né? A análise do dolo e da culpa, as concausas e a imputação objetiva. Então, por exemplo, eu vou analisar o dolo e a culpa desse sujeito que emprestou a faca. Primeiro que ele não foi partícipe porque de nada ele sabia, né? Ele não sabia o que o sujeito iria fazer com a faca. Então eu analiso o dolo e a sua culpa. Ele tinha vontade de cometer o crime? Ele cometeu por imprudência, negligência, imperícia e não observou um dever objetivo de cuidado? Não. Então morre aqui, eu não posso considerar esse cara culpado. Eu jogo a culpa para somente o autor do crime, né? Então eu consigo limitar isso com o dolo e com a culpa. Outras duas formas de limitar essa teoria da equivalência e a regressão ao infinito são as concausas e a teoria da imputação objetiva. São temas complexos e extensos, então eu não posso aqui explicar para você. Mas se você for uma pessoa muito curiosa, aqui no meu canal já gravei 2 vídeos sobre esses temas. Um vídeo sobre a imputação objetiva que tá foda, tá? Tá muito bom esse vídeo. Em algum lugar você vai achar aqui no meu canal, coloca Professor Cebriano, imputação objetiva, tá muito bacana essa aula. E também as concausas, também tem aqui no meu canal e tá muito boa, esquematizada, eu tenho certeza que você vai entender, tá? Então são assim, né, é assim que nós resolvemos esse problema da regressão ao infinito. Belezinha? É basicamente isso o mais importante a respeito do nexo causal. Então vamos... Até engasguei. Então vamos ver só. Vamos resumir. Fato típico é uma conduta
né, que gera um resultado naturalístico e é preciso que exista o nexo causal entre esses dois primeiros elementos, beleza? Beleza. Quer dizer então que eu tenho fato típico? Ainda não. É preciso o último elemento, que é a tipicidade, pessoal. A tipicidade, basicamente, ela se divide em duas. Professor, mas e a tipicidade conglobante? Calma lá, pera aí, já a gente fala sobre isso. A tipicidade, nós falamos que se chama, na verdade, tipicidade penal. E a tipicidade penal, ela é formada pela tipicidade formal mais a tipicidade material. Então, conjugando essas duas tipicidades, temos a tipicidade penal. Isto é, em outras palavras, precisa que exista essas duas tipicidades, tá? E o que seria a tipicidade formal? A tipicidade formal é basicamente o mero enquadro, o mero encaixe da conduta do agente ao tipo penal incriminador. Imagine, por exemplo, um sujeito que furta uma garrafa de água, tá? Uma garrafa que tem ali, que vale R$5, R$3, que seja um objeto insignificante, mas mesmo assim é um furto. Ele subtraiu aquela garrafa, subtraiu coisa alheia móvel, encaixa perfeitamente no tipo previsto no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto, subtrair coisa alheia móvel. Temos, portanto, o que? Tipicidade formal. É o suficiente? Não. É preciso que exista ainda a tipicidade material. O que raios é tipicidade material? Tipicidade material é efetiva lesão a um bem jurídico fundamental. Repetindo, efetiva lesão a um bem jurídico fundamental. É preciso que essa lesão seja relevante. Nesse caso da garrafa, essa garrafa, qual é o valor dela? R$3? Pois é, insignificante, né? O direito penal não pode ficar se preocupando com isso. Eu não posso movimentar todo o Estado para processar, condenar e julgar um cara pelo furto de uma garrafa. Então essa conduta é insignificante, não tem, portanto, tipicidade material. Não tendo tipicidade material, não tem o quê? Não tem tipicidade penal. Não tendo tipicidade penal, não vai ter o fato típico. E não tendo fato típico, não tem crime. Perceba então que o crime funciona como um castelo de cartas. Já montou aquele castelo de cartas, montando carta uma em cima da outra? Pois é, o crime funciona assim. Se você eventualmente tirar um dos elementos do crime, ou um dos elementos do crime, o crime deixa de existir. Da mesma forma que você retirar a conduta, retirar o nexo causal, ou retirar o resultado naturalístico, o crime deixa de existir em regra, né? Daí que decorrem as teorias, né? Que decorrem as teses absolutórias. As teses absolutórias basicamente vão bater de frente com um desses elementos. Mas, professor, não tem um negocinho chamado tipicidade conglobante? Tem sim, e para tipicidade conglobante, né, que eu não posso dizer com toda certeza que é adotada no ordenamento jurídico, porque existem algumas implicações práticas, a teoria da tipicidade conglobante diz que tipicidade penal é formada pela tipicidade formal mais a tipicidade conglobante, e a tipicidade conglobante é formada pela tipicidade material mais a antinormatividade. Pois é, você não entendeu bosta nenhuma que eu falei, mas é evidente, porque eu não contextualizei. Mas para isso, olha só, existe uma aula específica aqui no meu canal sobre tipicidade conglobante, que lá eu falo tudo sobre ela para vocês, inclusive porque que eu não considero que essa teoria ainda foi adotada em sua plenitude pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Mas é importante que você entenda essa teoria, é importante que você vá até lá e assista a esse vídeo para que você compreenda a matéria também no seu todo, ok? Então, crime é fato típico, ilícito e culpável. Posteriormente, vou gravar um vídeo sobre ilicitude e culpabilidade. Fato típico é formado pela conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Beleza? Espero que você tenha entendido. E para me ajudar, por favor, tá, pessoal? Por favor, me ajuda. Se de alguma forma eu te ajudei, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal para receber mais vídeos. Deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo se gostou ou não da aula e conheça os nossos cursos de segunda fase que tem aqui em algum lugar na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Nossos cursos de segunda fase para o exame de ordem, principalmente o meu curso em Direito Penal. Vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal? Faça o nosso curso, Método Prodigy, tudo que eu expliquei aqui para vocês, o meu método utilizado aqui para vocês, eu utilizo também no curso com as peças prático-profissionais, beleza? Clica lá, conheça, me siga nas redes sociais também. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais. Fui!